Olá, minha gente, estou aqui de volta. Hoje nós temos um grande dia, que é o Dia de Ação de Graças, onde toda a humanidade deveria comemorar essa data tão importante, mas que no momento que nós estamos vivendo está sendo muito difícil. Então, realmente, eu hoje me lembrei de grandes palavras que ocorreram nos Estados Unidos em 1854, com o grande chefe de Seattle, quando ele nos alerta sobre esse momento que nós estamos vivendo. Ele fala de uma forma clara com um homem branco que naquela época queria comprar as terras dele, e ele mostra exatamente a importância do que é a terra, do que são as árvores, do que é o viver bem. E esse grande chefe de Seattle nos dá uma lição hoje, nesse momento, em 2020, que nós estamos vivenciando tudo isso como se fosse um prenúncio para aquilo que o homem branco precisava perceber. E agora nós estamos vivenciando tudo isso. Então eu gostaria de lembrar nesse dia, de pedir perdão à terra, desse grande chefe que dizia exatamente assim: ouvimos muito e nós sabemos sobre essa mudança, só que nunca percebemos e acreditamos que iria acontecer. Sabemos hoje, isso ainda sou eu falando, né? Que realmente tudo que é semelhante atrai semelhante. Sabemos ainda que a história da humanidade existe e que ela se repete, mas que nós nunca acreditamos que se repetiria. Então pensamos que poderíamos realmente ultrapassar e até enganar o tempo agindo de outra forma. E nesse pensamento é que a gente precisa refletir sobre esses grandes povos de luz, que são os índios americanos, que são povos das estrelas, porque eles se comunicavam com os extraterrestres e que hoje eles estão, muitos deles, encarnando aqui nesse momento para nos ajudar a ultrapassar tantas coisas que nós temos feito. E esses grandes chefes se conectavam conosco e falavam de uma forma clara. Eu digo conosco porque nesse momento eles falavam com o governo americano. Quando eles disseram ao governo americano, principalmente ao presidente Price na época, que eles não queriam vender as suas terras. Ou seja, eles não queriam vender aquilo de mais profundo do seu ser. E as palavras são bem claras. Ele dizia: o ar é precioso para o homem vermelho, pois todos precisam compartilhar do mesmo sopro. Parece que um homem branco não sente o ar que respira. Meditar sobre essas coisas é importante. Como vamos vender nossas terras? Precisamos aceitar que vamos perder exatamente tudo aquilo que pertence a nós. Os animais, as florestas, todos que estão convivendo conosco. O que será desses animais? E o que será de nós, os homens, sem os animais? Haverá uma solidão na terra. Haverá uma solidão do espírito, porque o que ocorre com os animais acontece com o homem, porque tudo está ligado. Ele dizia ainda: ensine as crianças que o solo que elas pisam é o solo dos seus avós, que a herança ancestral é importante para um grande aprendizado. A terra é nossa mãe e tudo que acontece à terra acontece aos filhos da terra. Vejam bem que palavras sábias, né? A terra não pertence ao homem. O homem é que pertence à terra.
E ainda ia mais. Vocês devem ensinar as crianças a respeitar as heranças hereditárias, a respeitar tudo que elas receberam no passado. Dessa forma, elas terão a grande consciência que nesse momento é tão necessária para nós, que é um dia, como eles diziam, o homem branco vai enfrentar tudo isso. Eu estou falando de uma carta de 1854, né, minha gente? O homem branco não tece, e esqueceu até de tecer a teia da vida. O homem é somente um fio da teia da terra. O homem branco vai descobrir tudo isso um dia. Pensemos nesse momento, nessa grande consciência que traz essa mensagem nesse dia de ação de graça, em que os Estados Unidos tanto comemora, porque eles receberam na terra deles exatamente todos os pilgrims, que eram aqueles colônios da Inglaterra que chegaram aos Estados Unidos para conquistar uma nova terra e para conquistar o Oeste, essa que foi a grande perda para os índios, né? Então pensem nessas palavras. E o chefe Seattle ainda diz: não contaminem suas terras, porque elas são suas camas. E um dia, uma noite, vocês vão ser sufocados pelos próprios destinos. É tão profundo esse momento atual para nós pensarmos nessa palavra. Quando, né, que vocês vão compreender que se tudo isso desaparecer, vocês também vão desaparecer? E ainda ele se pergunta na reflexão: o que vamos fazer com a morte dos nossos búfalos que ocorreram em massa? Com os cavalos, com os nossos animais, todos exterminados? Onde estão as flores? Onde está a água? Tudo desapareceu. O que vocês vão querer comprar? Dizia ele para os americanos na época, que era o presidente dos Estados Unidos. Eu não posso vender o céu, eu não posso vender o sol, eu não posso vender o ar, porque eu respiro. Cada ramo do pinheiro, a seiva das árvores, a água do riacho, os rios são os meus irmãos. As matas falam comigo e curam a minha saúde, porque sabemos que tantas curas vêm exatamente das plantas. E eu acrescento mais a essas palavras, as palavras de um preto velho muito sábio que disse: minha gente, cuidado, se vocês colocarem o seu coração no banco e o banco falir, o que vai fazer você do seu coração? Então, nessas reflexões desse dia de ação de graça, pedindo ao cosmo que nos ajude a ter uma nova consciência, eu peço perdão à terra e gostaria de oferecer a canção do vale tão bonito do Shenandoah, que é um vale onde existe até hoje e que os rios e as matas precárias ainda, mas estão lá, e que os índios também estão. Oh, Shenandoah, I long to hear you. Oh, your rolling river, oh Shenandoah, I long to hear you. Away
found a way to the white Missouri. Away, your rolling waters, the engines can along your border. We're bound away to the white Missouri. Away, your rolling river, Shenandoah, I long to hear you. Que vocês tenham um belo dia de Thanksgiving, um belo dia de ação de graça, e que assim seja para vocês todos.